Quando eu era criança, talvez com 10 anos, tínhamos um apanhador de cães na nossa vizinhança. Nós o chamávamos de Homem-Cachorro. Ele andava em sua van branca e encurralava todos os cães vadios que via em sua van, para levá-los onde quer que as pessoas colocassem cães vadios. Ele não era um cara mau. Ele falava gentilmente e de um sorriso, orgulhoso de seu dever de tornar nosso bairro seguro. Uma vez, um Rottweiler correu até mim e começou a latir. O homem-cão parou em sua van branca. O cachorro nem esperou que ele chegasse ao nosso lado da rua. O cão bravo saiu correndo com o rabo entre as pernas, só de pensar no apanhador de cães. Ele correu e me perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que o cachorro avançou em mim. Ele me deu um tapinha na cabeça e um sorriso caloroso, dizendo que iria dar um grito nele por mim. Fiquei um pouco confuso com isso. Ele bagunçou meu cabelo e voltou para a van. Nada realmente parecia estranho no homem-cão. Ele parecia ser apenas mais um membro trabalhador da comunidade. Ele estava muito orgulhoso de seu trabalho. Ele às vezes se gabava e contava histórias fantásticas sobre como capturar campeões premiados em ringues com as próprias mãos. Um biscoito e um lenço. Ele parecia ser apenas mais um tio sem sobrinho. Pensando bem, ninguém viu sua família. Ele nunca os mencionou. Ninguém sabia onde ele morava. Ninguém pensou muito nisso, já que ele era amigável demais. Então os animais de estimação começaram a desaparecer. Isso preocupou muito a todos. Em um bairro suburbano, os animais de estimação eram como filhos e filhas peludos. Então as pessoas notaram. Não eram todos os pets de estimação em geral que estavam desaparecendo. Apenas os cachorros. Falei sobre isso com o homem-cão e ele parecia genuinamente preocupado, como se tivesse acabado de descobrir que seus amigos haviam desaparecido. Ele prometeu que iria investigar isso. Ele não tinha mais seu sorriso característico. Agora foi substituído por um olhar frio e duro, com alguma emoção disfarçada não identificável em seus olhos. Paixão. Mad? Ele entrou em sua van e foi embora. O cachorro do meu melhor amigo Jeff desapareceu. Ele chorou muito. Tentei consolá-lo dizendo que nada poderia tê-lo levado, pois era do tamanho de uma bicicleta. Ele vai voltar. Jeff, apenas espere. Eu disse em uma tentativa de animá-lo. Não, Ralph, disse ele. Nenhum deles voltou. Nenhum deles jamais voltou. Ele me lançou um olhar de pura tristeza, e eu sabia que era hora de ir embora. Na saída eu vi algo. Uma estatueta de um cachorro. Estava na mesa da cozinha de Jeff, ao lado de um envelope aberto, que dizia Sandy numa caligrafia grosseira. O nome do cachorro de Jeff, embora com erros ortográficos grosseiros. Embora a caligrafia fosse extremamente grosseira, a estatueta era surpreendentemente detalhada. Parecia pintado à mão e representava Sandy em toda a sua glória canina. A mãe de Jeff estava perto, falando ao telefone. Ela me deu um pequeno aceno, quando passei e eu acenei de volta. Ao sair pela porta, ouvi algo sobre sem endereço do remetente. Comecei meu caminho de volta para casa. Morávamos em uma casinha branca, idêntica às casinhas brancas de todos os nossos vizinhos. Vi alguém agachado sobre o pequeno pôde preto dos nossos vizinhos. Estava dormindo sob o sol da tarde e não pareceu notar a pessoa se aproximando furtivamente dele. Ei, eu disse. A figura gerou. Era o homem-cachorro. O pôde se virou e viu que o homem-cão estava se aproximando dela e começou a latir e fugiu. O homem-cachorro virou-se completamente para me encarar e perguntou se algo estava errado. Por que você estava se aproximando daquele cachorro? Eu perguntei de forma acusatória. Eu só ia acariciá-la, só isso, ele respondeu mal-humorado. Ele não parecia um cara tão mau agora. Este não foi o cara que sequestrou o cachorro de Jeff? Pensei comigo mesmo. Pedi desculpas apressadamente, ganhando um não se preocupe, cara. Eu entendo e uma piscadela do homem-cão. Expliquei que estava preocupado que ele fosse sequestrá-la. Seu rosto se transformou em pedra. Sequestro. O que faz você pensar que eles estão sendo sequestrados? Ele perguntou quase freneticamente, agarrando um dos meus ombros. Eu me soltei de seu alcance e fugi. Eu olhei para trás. Ele estava andando na outra direção, em direção à floresta. Fui para casa e contei para minha mãe como o homem-cão estava agindo de maneira estranha. Ela me consolou e me disse para descansar um pouco. Adormeci e tive pesadelos com um choro horrível na floresta,
que foi rapidamente silenciado por um uivo tão alto que juro que estava bem nos meus ouvidos. Acordei de repente e vi a figura de um homem, do lado de fora da minha janela, andando com uma bolsa pendurada no ombro. Ele se virou, como se soubesse que eu estava olhando para ele, e virou a cabeça em direção à minha janela. Era o homem-cachorro. Ele deu um sorriso rápido e se dirigiu para a floresta, lenta, deliberadamente e confiantemente. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. A imagem do cachorro de Jeff, apodrecendo em alguma caverna, ou sozinho na floresta, ou onde quer que aquele filho da doente tivesse colocado os cachorros, me abalou demais. Eu tinha que saber. Achei que devia isso a Jeff. Ele merecia saber o que aconteceu com seu cachorro. Eu desci as escadas. Eram meia-noite. Então minha mãe estaria dormindo profundamente. Coloquei silenciosamente meu casaco e botas e escapei para fora. Era uma noite clara. Então a lua me daria luz suficiente, mas eu não queria correr nenhum risco. Peguei uma lanterna. Melhor prevenir do que remediar, certo? Também peguei uma faca de cozinha. Novamente, é melhor estar seguro. Segui o caminho que o homem-cão havia tomado na floresta, notando a perturbadora falta de som. Parecia que não havia animais ali, nada além de árvores por quilômetros. Parecia opressivo. Eu continuei. Finalmente, depois do que pareceu uma hora de caminhada, cheguei a uma casa antiga. Era originalmente branco, mas metade da tinta havia descascado, revelando mofo e madeira podre. Uma placa pintada de maneira grosseira na frente rotulava-o como The Dog House. Pensando bem, parecia muito com a escrita no envelope. Então ele estava por trás de tudo. Aquele filho da doente andou entre nós, compartilhou sua preocupação com os cachorros que estava sequestrando, fingiu ser nosso amigo. Eu precisava saber o que havia por trás daquela porta. Percebi que estava meio aberto e a luz brilhava através dele. Eu não precisaria da lanterna então. Guardei-o e segui em frente. Embora o exterior estivesse decrépito, o interior parecia bom, pouco mobiliado, mas não caindo aos pedaços. Havia uma TV antiga passando um programa sobre cachorros no Animal Channel. O volume estava no mínimo. Olhei para o outro lado da sala. Havia uma grande quantidade de estatuetas de cães e algumas tintas a óleo. Então ele os estava repintando para se parecerem com os cachorros que ele levou. Estranhamente criativo para um psicopata. Olhei para a pequena cozinha. A única comida que ele tinha era um saco meio vazio de ração para cachorro. O que ele estava comendo então? Ele poderia estar comendo os cachorros? Afastei o pensamento da minha mente. Notei que havia uma tigela no chão. Apenas uma. Não havia cachorros neste chão. E havia apenas uma tigela ali. Ele não poderia estar. C-O-M-I-N deu nela. O pensamento me enojou. O que havia de errado com esse homem? Ele achava que era meio cachorro ou algo assim. Suas roupas foram jogadas no sofá. Ah, que bom! Ele deve ter ido para a cama. Seu quarto provavelmente ficaria no andar superior. Eu poderia verificar o porão facilmente dessa maneira. Ao me aproximar da porta do porão, ouvi um pequeno e patético gemido. Eu esperava que fosse Sandy. Desci as escadas rancorosas e vi o que seria facilmente a visão mais horrível da minha vida. Carcaças de cães espalhavam-se pelo chão, enormes mordidas foram arrancadas de suas gargantas e rostos. Alguns deles foram esfolados, com as peles penduradas para secar ao lado dos corpos em decomposição. Quase vomitei ao ver e cheirar aquilo. O odor era tão forte que eu podia sentir o gosto. Havia alguns cães que ainda estavam vivos, embora gravemente desnutridas. Esses estavam sangrando por trás. Mais tarde, eu percebi que ele as estava estupra. Um deles era o poode preto do quintal dos meus vizinhos. Estava tremendo profusamente. Olhei para o centro da sala e lá estava ele, deitado nu, exceto por uma máscara de border collie. Sobre uma pilha de peles estava o homem-cachorro. Ele estava coberto de sangue. Quase gritei, pensando que tinha sido denunciada, até perceber que ele estava dormindo. Sandy estava deitada ao lado dele, inconsciente, presa a uma coleira em sua mão. Os gemidos aumentaram de volume à medida que os cães me viam. O homem-cão estava começando a se mexer. Eu teria que ser rápido. Fui até o homem-cachorro e empurrei Sandy para acordá-lo. Ela me viu e começou a lamber meu rosto. Cortei sua coleira e a empurrei escada acima. Não havia como saber para onde ela iria agora.
esperançosamente para a casa de Jeff. Mas qualquer lugar era melhor que aquele. Ouvi um rosnado atrás de mim. Não um cachorro rosnando. Rosnado humano. Virei-me para ver que o homem-cachorro estava acordado e de quatro. Corri para fora do porão tão rápido quanto pude. Eu podia ouvi-lo atrás de mim, latindo, rosnando, rosnando e uivando. Justamente quando eu pensava que poderia desacelerar, eu sentiria seu hálito quente atrás de mim e ouviria a respiração ofegante se aproximando e teria que me esforçar ainda mais. De alguma forma, consegui chegar à beira da floresta. Olhei para trás e vi o homem-cachorro de quatro. Sem máscara, ele deve ter perdido a máscara enquanto corríamos. Ele uivou para o céu e trotou de volta para a floresta. Eu desmaiei. Acordei em casa na minha cama. Era meio-dia. Quanto tempo fiquei fora? Minha mãe estava sentada na minha cama comigo. Querido, ela perguntou, o que diabos você estava fazendo perto da floresta e no início da noite? Ela disse isso tão docemente, tão inocentemente, tão maternalmente que partiu meu coração. Contei a ela o que havia acontecido, através do meu choro patético. Ela disse que tudo ficaria bem, que eles contariam aos chefes dele e não o deixariam mais ser apanhador de cães, que o cachorro de Jeff chegou em casa e agora estava bem, mas que eles precisavam que eu lhes dissesse onde ele estava. Eu disse a ela que a amava, e ela disse o mesmo em meio às lágrimas. No dia seguinte, uma equipe de busca foi enviada, composta por donos de animais de estimação e policiais. Eles foram para a floresta, voltaram para aquele maldito doghouse e encontraram tudo que eu descrevi. Acho que, talvez 5 dos cerca de 25 cães sequestrados tenham conseguido sair vivos, e esses cães foram violentamente sodomizados e abusados por aquele monstro. A única coisa que não encontraram foi o homem-cão. Eles contataram as pessoas que o teriam contratado e disseram que não havia nenhum apanhador de cães cadastrado naquela área. Pelo que eles sabiam, ele nunca existiu. Ninguém jamais soube seu nome, então nunca conseguimos encontrá-lo. Pelo que sei, o homem-cão ainda pode estar por aí hoje. Ele provavelmente ainda está. Uma das razões pelas quais estou trazendo isso à tona é para ajudar a lidar com isso. Sinto que se eu digitar, talvez um pouco do meu medo e depressão saia de mim e consiga virar a página. Ou algo parecido. A outra razão pela qual estou trazendo isso à tona. Recentemente fui morar com minha namorada. Ela é a garota mais legal do mundo e tem um cachorro chamado Tough Guy. Acordei uma manhã e desci e a encontrei chorando no sofá. Perguntei o que havia de errado e ela disse que o Durão devia ter fugido durante a noite. O estranho é que ela não se lembrava de tê-lo deixado fora da casa. Meu coração afundou e meu rosto virou pedra. Ela perguntou o que havia de errado. Eu não a ouvi. Saí pela porta da frente até a caixa de correio e verifiquei. Nada. Fui atingido por uma onda de alívio. Esperançosamente, alguém viu o Durão fugir e o mandou para o canil ou algo assim. Talvez ele tenha sido atropelado por um carro. O pensamento partiu meu coração, mas qualquer coisa é melhor do que o homem-cão. Voltei para dentro e percebi que não estava usando óculos. Voltei escada acima para o quarto, já planejando uma estratégia para procurar o Durão, quando vi. Ali, na minha mesa de cabeceira, havia um envelope.